Olá, segundo ano, seja bem-vindo à nossa primeira aula de matemática, tá bom? Vocês lembram que o ano passado eu tinha comprado essa caneta, né? E daí eu consigo escrever no celular, assim fica mais fácil para vocês visualizarem o que eu vou estar explicando, tá bom? Então, essa avaliação diagnóstica do mês de fevereiro nada mais é o quê? Para mim entender o tanto que vocês aprenderam dos conteúdos do ano passado, tá bom? Então vamos para o exercício 1, tá falando assim, ó. Escreva o nome com seu respectivo símbolo de cada conjunto numérico. Vamos tentar lembrar, vou fazer uma revisão, vou deixar um quadrinho branco aqui, tá? Então, assim, qual que é? Vamos escolher uma cor aqui primeiro. Pronto, então vamos lá, ó. Qual que é o menor conjunto numérico? O menor conjunto numérico é os naturais. O que são os naturais? Os naturais são o quê? Os números inteiros e positivos. Pode ou não começar do zero, vai depender de se tem o asterisco, mas isso é assunto para depois, tá bom? Então vamos lá. Os naturais são os números inteiros e positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Aí a gente já fez até um bingo, lembra o bingo dos cônjuges numéricos? Aí depois a gente tem os inteiros que é esse Z, né? Então olha o que acontece. Ali dentro, ele já tem os positivos. Aqui, ó, tá vendo? Ó, os naturais já tem os positivos. Aí aqui fora, além dos positivos que tem dentro dele, tem os negativos. Então, assim, os inteiros são os positivos e negativos. Aí agora o que vai acontecer? Nós vamos ter os racionais. Deixa eu fazer de novo aqui. Fazer ele mais cheio aqui. Aí eu tenho os racionais, só que os racionais não vai ser R, tá bom? R é dos conjuntos dos reais, que é esse conjunto todo, tá? Então, os racionais, o que acontece? Ele é um pouquinho mais chato de entender. Ele é, além de ter os positivos, além de ter os negativos, ele tem os quebrados. Lembra que eu utilizo essa palavra com vocês, né? Quebrados. O que são os números quebrados? Os números quebrados são o quê? Que tem fração e tem decimal. Só que o decimal existe dois tipos. O decimal, ele tem o decimal que é periódico e o não periódico. Professor, mas o que significa isso? Vamos tentar entender. Um número que é fração, ele é uma divisão, por isso que tem essa letra Q de quociente, tá? O que é uma fração? É quando eu tenho um número dividido por outro. Por exemplo, quando vocês, a mãe, a avó, não importa, faz alguma receita, 3/4 de uma xícara. Quer dizer o quê? Se uma xícara inteira é imaginar que eu vou dividir ela em 4 partes e eu vou encher ela 3 partes dessas 4 partes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho R$ 1 e divido para duas pessoas, 1/2, isso é uma fração. Agora, se eu já divido, vai dar 0,50 centavos, ou 0,5 ou 0,50. Então, isso é um número decimal, certo? Só que o número decimal, ele pode aparecer de qual jeito? Ele pode aparecer em forma de dízima periódica, ou seja, vamos pensar aqui, ó, R$ 1 para 3 pessoas. R$ 1 para 3 pessoas vai dar 0,333 e assim por diante, certo? 33 centavos e vai indo, ou 0,333, né? Aí o que acontece? Isso é uma dízima periódica, por quê? Porque ela não vai acabar. Então, perdão, não é que ela não vai acabar, falei errado. Esses 3 pontinhos significa que é infinito. A dízima periódica quer dizer que ela tem o mesmo período, ela tem a mesma sequência de números. Isso acontece, por exemplo, com 1,25, 25, 25, 25. Não importa se é um número, dois, mas ele tem uma sequência, tá bom? A mesma sequência sempre, quer dizer o mesmo período, a mesma sequência. Então, vamos lá. Então, os naturais têm os positivos, os inteiros têm os positivos e negativos, os quebrados, que são os racionais, têm os positivos, os negativos, e esses que são fração e dízima periódica, certo? Aí o que acontece? Isso daqui é o conjunto dos reais, certo? É o conjunto dos reais. E além disso aqui, se vocês olharem, ele tem um pequenininho aqui que é os irracionais. O que significa esses irracionais? Vamos relembrar um pouquinho. Esses irracionais é o quê? São números que as dízimas são não periódicas. O que são essas dízimas não periódicas? Quer dizer que não tem uma sequência. Por exemplo, lembra dessa letrinha bonitinha aqui, o pi? A gente estudou bastante sobre o pi, né? O pi é um bom exemplo de dízima não periódica, tá bom? Isso também vai valer para as raízes não exatas. O que significa raiz não exata? Se eu pensar aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Mas tem algumas raízes, muitas raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Se você pegar na calculadora, você vai observar que esses números ele não têm uma sequência. Então, isso é chamado de números irracionais. Bem resumido, isso é o conjunto dos conjuntos numéricos, que é o conjunto dos reais.
Então, vou apagar tudo aqui, tá bom? Agora vamos voltar aqui, ó. Lá no exercício 1, olha o que eu pedi. Eu pedi para você escrever cada conjunto com o seu símbolo e você vai escrever o que significa. Ó, escreva o nome com o símbolo e eu quero que você explique para mim, combinado? Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 já tem o quê? Tem a união. Tem a união e no exercício 3 tem a interseção. Então vamos relembrar um pouquinho que ele esse é mais fácil no exercício 2, tá? Vamos lá, eu tenho esse conjunto A, eu tenho o conjunto B e tenho o conjunto C. O que eu quero que vocês entendam? O símbolo união quer dizer que eu vou juntar todo mundo. Vou dar exemplo na prática. Vamos dizer que vocês que estão no segundo ano agora, apesar que o primeiro ano, vamos dizer que foram os mesmos, mas vamos tentar relembrar. Tinha alunos da Patriarca, que era do nono A, tinha alunos do nono B, que era da tarde, né? Tem alunos do Bosch, tem alunos reprovados e tem alunos de outras escolas. Então, o que aconteceu? Juntou o nono A, juntou o nono B, juntou os alunos do Bosch ou do CIT, não importa, juntou os alunos que foram reprovados e juntou outros alunos. Então, formou o primeiro ano que formou o segundo ano, tá? Então, o que isso quer dizer? Essa união já está falando, é uma união, você vai juntar todos os números. Só que, por exemplo, vamos olhar ali na a união B. Vocês conseguem ver que tem o número 1, deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Aqui, ó, tem o número 1 aqui, ó, no conjunto A e tem o número 1 aqui no conjunto B, certo? Você não vai repetir o mesmo número. Lembrando que vai começar pela chave, então vamos ali, ó. Quem que vai ser a união B? Eu vou começar pelo -2, -1, 0. Ó, tem um 0 aqui, tem um 0 aqui. Eu não vou colocar 0 duas vezes não, tá bom? Então, isso você não pode fazer. Vai colocar o 0 só uma vez. Aí, 1, tá vendo? Tem 1 nos dois, não pode ir. E você vai ir colocando cada número até fechar a união deles, combinado? Então, isso vai ser o quê? A união entre eles. No exercício 3 já é o contrário. Você pode olhar que são os mesmos números, só que eu pedi a interseção. A interseção é o que tem em comum. Vamos pensar. Eu tenho a sala do segundo ano, que é a turma de vocês. Então, se eu olhar para vocês, se a gente estivesse na presencial, tá bom? Se eu olhasse para vocês, o que vocês poderiam ter em comum? Vou usar um exemplo fácil de entender. Com qual tipo de camiseta vocês iriam estar? Vamos pensar. Tem a camiseta, lembra que tem aquela camiseta cinza, que é o uniforme mesmo da nossa escola. Tem o uniforme branco, que é antigo. E eu vou pensar só esses dois, tá? Então, assim, ó. E aí vai ter alguns que, para variar, não vão de uniforme. Ai, meu Deus do céu, bem a cara de vocês, né? Mas tá bom, então vamos lá. Então, assim, ó. Ali eu tenho todo mundo, todos vocês. Então, se eu olhar para vocês, quais seriam as características comuns? Poderia ser a camiseta cinza ou a camiseta azul, por exemplo, tá bom? Só que ali, como a gente, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, que eu tô falando agora do exercício 3, eu quero que vocês olhem lá, a interseção B, ou interseção é esse U para baixo, tá? A interseção B. Quais números que tem ao mesmo tempo no A que tem ao mesmo tempo no B? É essa a pergunta, entenderam? Tá? Aí, ali, a interseção C. Quais números que tem ao mesmo tempo no A e tem ao mesmo tempo no C? Vocês estão vendo que eu coloquei só A e B. Mas pode acontecer de quando vocês fizerem a interseção, você perguntar assim, professora, mas eu olho para esse conjunto, eu olho para esse e não tem nada em comum. Quando não tem nada em comum, tem um símbolo. Qual símbolo que é esse? Vocês lembram? Opa, deixa eu colocar a caneta aqui que apagou. Vocês lembram que tem um símbolo? É o símbolo vazio, tá? Esse vazio ele pode ser assim ou pode ser desse jeito, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu não tenho o mesmo número num conjunto e não tenho no outro, ele pode ser vazio. Como eu estou falando muita coisa e tem bastante assuntos aqui, esse vídeo eu vou parar e aí agora nós vamos fazer a aula 2, tá bom? Então, essa é a aula 1, que eu expliquei o exercício 1, 2 e 3. Agora eu vou para a próxima aula, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo, tchau!